antes de mim. Então, a primeira coisa, eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje com a gente, pegar umas horinhas do dia de vocês para a gente poder conversar um pouco mais e conhecer um pouco mais profundamente a história, desde os tempos bíblicos até os tempos modernos de Israel, principalmente para as crianças. Eu sei que está tarde para eles, então obrigada a todos estarem aqui. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Então, dá para baixar o telão? Ele baixa? Então, bom, vocês conseguem vê-la bem, né? O clicker funciona. Só para me saber. Eu não estou acostumada com igreja chique, gente. Todas as tecnologias não estou acostumada. Bom, enquanto isso eu vou começando, o pessoal da parte técnica, eu confio em vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouco do conflito Israel-Palestina, as suas origens. É um assunto que está em bastante discussão e nas notícias nas últimas semanas por causa de tudo o que aconteceu em Israel. Está funcionando? Muito obrigada. Por causa de tudo o que aconteceu nas últimas semanas, vocês viram na mídia falando de mísseis, guerra? Vocês ouviram de... da fé também, na época dele vai começar o conflito que a gente vai viver até os dias de hoje. Deus chega a Abraão, que vivia, onde ele vivia? Ur dos Caldeus, que era pessoal na Mesopotâmia, o centro do mundo antigo, uma cidade grande, rica, importante. Ele vivia numa cidade que para a época, para os padrões das pessoas da época, era uma cidade maravilhosa. E Deus chega para ele, naquela grande cidade, pensem que ele morava em São Paulo, e Deus chega para ele e diz: Lech lecha me'artzecha u'memoladetecha u'mebeit avicha al haaretz asher era lecha. Certo? Eles falavam em hebraico, gente. Então, é aquela famosa passagem: vai-te da tua terra, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Exatamente isso. Deus fala para Abraão: larga tudo que tu tem, o conforto da grande cidade, e agora vai para o interior de uma cidadezinha, vai lá para longe, sai de São Paulo e vai para um lugar distante. Para aquela época era a mesma coisa: sai da grande capital, da grande cidade da Mesopotâmia e vai para uma terra longínqua que Deus te prometeu. E ele vai passar semanas e meses numa jornada dificílima, até que finalmente ele chega na região de Canaã. E Deus diz: ok, bem-vindo a esta terra prometida. Eu estava gravando há umas 2 semanas atrás, eu estava gravando em Tel Beersheva. Beersheva é uma das zonas que Abraão viveu, uma das primeiras zonas que ele viveu. Eu fui lá gravar com meu pai a propósito. Então, oi pai, você está assistindo? E a gente foi gravar. Eu não olhei a previsão do tempo, para ser bem sincera, erro meu. Mas quando a gente chegou lá, estava tendo uma tempestade de areia. Horrível, gente. Cabelo voando, o equipamento ficou cheio de areia, era o caos. E a gente estava no meio de Beersheva, a gente olhava para um lado, olhava para o outro, o que a gente via? Deserto. Tu olha e vê deserto, deserto, deserto. Ainda mais um dia de tempestade de areia, o clima quente. Imaginem uma tempestade de vento, uma ventania, só que junto com a ventania vem areia. Então, você está falando e areia grudando nos dentes. É bem agradável. E essa tempestade de areia, e o que a gente estava falando justamente é de Abraão, e que Abraão recebeu a terra prometida. E é engraçado de pensar que Deus promete justamente uma terra que não tinha nada. Uma terra seca, uma terra que não tem água, uma terra que não tinha grandes coisas que podiam ser aproveitadas, ouro, prata, metais preciosos, petróleo, nada de precioso fisicamente. Mas Abraão chega lá e ele não vai reclamar,
porque ele entende que tem um motivo a mais. Ele entende que a promessa de Deus para ele é uma promessa espiritual e não material. Depois Abraão também vai enriquecer, sim, com certeza. Mas no princípio ele vai realmente na fé de Deus. E Deus promete a ele muitas coisas. Entre as coisas que ele promete vai ser uma descendência enorme, que vai ser incontável, como as estrelas do céu, os grãos de areia da praia. Quer dizer, ele vai ter uma descendência gigantesca. Promete uma boa terra e uma descendência enorme. Ele chega na terra de Israel, no meio do deserto, e quantos filhos ele tem? 2. 2, um com a escrava e um com a esposa. Não sou uma descendência enorme. Eu imagino que deve ter gente aqui da igreja com mais de 2 filhos. Então, como pode ser que essa promessa se cumpra? E não só isso. Quando a gente fala da questão da promessa, demorou muito tempo até esses filhos chegarem. E Sara, vendo Abraão com 80 e poucos anos, não tinha filhos, ele vai dizer, opa, cadê essa promessa? Talvez eu tenha que dar uma ajudadinha a Deus. E ela vai e entrega a sua escrava Agar a Abraão e diz, ok, aqui começa a tua descendência. E então Abraão e Agar vão ter um filho chamado Ismael. O que significa Ismael? Deus ouviu. No caso, ele ouviu a quem? A Agar. Eu quero ler para vocês um versículo bíblico de Gênesis. Vamos ver como eu consigo ler ele. Então o anjo do Senhor disse para quem? Para Agar. Volte para cá, para a sua senhora e sujeite-se a ela. Porque tem briga entre Sara e Agar. Agar foge e o anjo diz, não, volta para casa e aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou, você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Então, não só Abraão recebe a promessa de uma grande descendência, como também Agar e o filho dela, Ismael. E a gente vai ver como isso vai se cumprir daqui a um minutinho. Mas a parte mais importante é a continuação. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então aqui, já nas profecias, na época de Abraão, há 3.700 anos atrás, o anjo já vai prever os conflitos que vão acontecer entre os seus irmãos. Agora, para onde vai Ismael? Eu não tenho como apontar para vocês aqui de longe, mas acredita em mim. Vocês estão vendo o mapa? Vocês conseguem achar Israel, um país bem pequenininho lá no meio? A terra prometida não é grande, pessoal. Israel, então Ismael, ele e Agar vão ser expulsos e eles vão vagar e chegar na Península Arábica. Então aqui o mapa está em inglês, está escrito ali Saudi Arabia. Está vendo ali Arábia? Lá para aquela região. Ismael vai para aquela região e a sua descendência vai crescer e virá realmente uma descendência extremamente numerosa, como as profecias, como o anjo falou. Essa descendência de Ismael se chamam os ismaelitas, que mais tarde também vão ser conhecidos como os árabes. Os árabes são descendentes de Ismael. Agora, uma coisa importante, que sempre que eu faço vídeo no YouTube, eu falo da origem dos árabes, especialmente dos palestinos. Os palestinos são um dos povos árabes, quer dizer, um dos povos descendentes de Ismael. Todo mundo pergunta, mas os palestinos, os filisteus, isso e aquilo. Então, vamos deixar aqui uma vez por todas claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, só para a gente deixar claro, o nome, ele tem uma origem comum, mas só o nome. Nada disso. Por quê? Porque os filisteus não são descendentes de Ismael e nunca foram. A Bíblia nos conta de onde os filisteus chegaram. Os filisteus chegaram na terra de Israel aí uns 3.300, 3.200 anos atrás, vindos de Caftor, do sul da Europa. Provavelmente da zona da Grécia, de Creta. Então eles vêm da Europa e chegam no litoral de Israel e se assentam ali no sul de Israel, onde hoje em dia é a faixa de Gaza,
É a faixa de Gaza, Ashkelon, Ashdod, toda a zona até o sul de Tel Aviv, toda aquela zona pertencia ao povo filisteu. Mas o povo filisteu, eles não são ismaelitas, eles não são descendentes de Ismael. E a gente tem comprovação científica, pessoal. A gente usa a Bíblia como base, mas não só a Bíblia a gente tem muita comprovação científica de tudo que a gente está falando aqui. Uma das comprovações é que se encontrou um cemitério filisteu, literalmente se escavou e se fez teste de DNA. Como a gente pode ver o teste de DNA hoje em dia para ver quem são nossos pais, quem são nossos ancestrais, eles fizeram teste de DNA nos filisteus e viram realmente que o DNA deles é um DNA europeu. Nada a ver com os nossos irmãos aqui, Abraão, Isaac, Jacó, Ismael, eles são de outra região e também os filisteus desaparecem há muito tempo. Os filisteus desaparecem há 2.600 anos atrás da história e por isso o que a gente vai falar agora não tem nada a ver com os filisteus. Eu só queria deixar isso claro. E agora, depois de bastante tempo, quer dizer, Ismael já tinha 13 anos, aí sim, finalmente começa a se cumprir a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Abraão e Sara, eles vão conceber um filho já numa idade bem avançada, e o filho vai se chamar Isaac, em hebraico Yitzhak. Yitzhak. A gente tem essa letra em hebraico. Yitzhak. Isso. Então, Yitzhak significa riso, porque Sara ela ri quando ouve que vai engravidar numa idade já bem avançada, mas Deus prometeu e Deus vai cumprir. Eles vão ter um filho, o filho vai se chamar Yitzhak, e aí a gente consegue ver a árvore genealógica. De Abraão vai sair Isaac, depois vai vir Jacó, e aí sim, Jacó finalmente vai ser o primeiro que tem mais filhos. Realmente ele vai ter ali 13 filhos no total, 12 homens e uma menina, Diná, e aí sim o povo começa a crescer, quer dizer, toda essa família desce para o Egito, e é uma família, a gente está falando de 70 e poucas pessoas, e depois de 400 anos eles são mais de 2 milhões de pessoas. Então vejam que a promessa que Deus fez a Abraão não se cumpre instantaneamente, demora, é um processo que acontece. E Abraão não vai ver na vida dele isso acontecendo, mas ele tinha fé que iria acontecer, e vai acontecer realmente algumas gerações depois da geração dos filhos de Jacó. E aí a gente tem os dois irmãos, que é o conflito atual. A gente vai avançando devagarinho na história. São 3.700 anos de história, pessoal, que a gente vai fazer hoje. Estão preparados? Então, nós temos os dois irmãos. De um lado, montado no camelo, a gente vê Ismael, que ele vai à Península Arábica, o povo vai crescer e virar um povo numerosíssimo, que são os árabes. Entre os árabes, como eu falei, os palestinos. E do outro lado, nós vemos a Isaac, que vão ser um povo também bem numeroso e que eles vão viver na terra de Israel. E vão ter períodos lindos da história da terra de Israel, a partir de Josué. Quer dizer, o povo vai ter a época dos juízes, a época dos grandes reis de Israel, Saul, Davi, Salomão, que vai construir o templo de Salomão. Vão ter séculos e séculos de uma independência judaica em Israel, e que parece que a promessa divina realmente está se cumprindo. A gente vê o povo crescendo, a gente vê o povo se fortificando na sua terra como Deus tinha prometido. Só um pequeno problema. No ano 70, vai acontecer uma caída nessa trajetória bíblica. Os romanos conquistam Israel alguns anos antes, e os romanos vão oprimir Israel, vão oprimir extremamente. Eles vão dizer, ok, a terra é de Israel, mas vocês não são os que mandam aqui. Eles vão fazer uma série de coisas, construir templos pagãos em Israel, vão fazer uma série de coisas, e o povo de Israel vai dizer, não, essa terra foi prometida a nós. E então eles decidem fazer uma rebelião, chamada a Grande Rebelião Judaica de Israel, e que ela vai culminar com a destruição de Israel. Os romanos vão ir de norte a sul, destruindo cidade após cidade. Vão passar também por Jerusalém e destruir o templo de Jerusalém no ano 70, que é o que a gente está vendo aqui. Eles vão destruir fisicamente Israel.
E os romanos acham que isso é suficiente. Destruímos a terra, pronto, problema resolvido. Só tem um pequeno problema. Os judeus não desistiram das suas profecias da sua terra. E os judeus continuavam tentando reconstruir Israel e fazer problema para os romanos. E aí surge um homem chamado... daqui um segundinho eu já chego no homem chamado... Suspense. Então, só para vocês terem uma ideia de como os romanos estavam orgulhosos da destruição de Israel, eles vão fazer uma moeda comemorativa. Até os dias de hoje, quando alguém importante falece, a gente põe a cara na moeda, certo? Eles, naquela época, para celebrar, eles faziam moedas comemorativas, e essa é a moeda comemorativa que Vespasiano fez para celebrar a destruição de Israel. Legal, né? E o que ele faz, essa moeda, está escrito em volta, Judea capta, que significa a Judeia foi capturada. A gente vê uma tamareira, que é um dos símbolos de Israel, e ao pé da tamareira, uma mulher judia chorando. E ao outro lado da tamareira, ali um soldado romano, grande, orgulhoso do que eles estão fazendo, do que eles estão destruindo a terra de Israel. Vejam que o nome da terra era Judeia. O nome da capital era Jerusalém. Por que é importante? Porque um tal homem chamado Adriano, agora você sabe o nome dele, Adriano, ele vê que os judeus, mesmo com toda a humilhação e toda a destruição, não abriram mão dos seus ideais e da sua terra. Que os judeus não aceitavam se assimilar aos ideais romanos, da perfeição do corpo, da adoração de imagens. E eles diziam, não, nós somos um povo diferente. Nossa terra é uma terra diferente prometida por Deus. E aí Adriano, ele decide, ok, vamos resolver o problema judaico. Como? A gente vai simplesmente apagar o judaísmo, a história do povo de Israel. Porque o problema não são as pessoas, e sim no que elas acreditam. Mas pensem, uma pessoa com fé e uma pessoa sem fé são duas pessoas completamente diferentes. Certo? Então eu disse, vamos mudar a fé dessas pessoas, vamos mudar a identidade dessas pessoas. E ele faz um plano gigantesco para romanizar a terra de Israel. E tirar essa identidade judaica. Para que Israel não seja mais a terra prometida. Ele vai mudar o nome de Judeia para... Podem falar alto, quem sabe? Vamos ver, quem acerta ganha um ponto. Então, pessoal, para Palestina. Já ouviram falar do nome Palestina? Vejam quantos problemas esse nome traz até os dias de hoje. A ideia é que ele coloca o nome da terra em homenagem aos filisteus, que era um povo pagão, que já tinha desaparecido nessa época, alguns séculos antes. Mas ele diz, não, essa não é uma terra judaica, a terra dos descendentes de Abraão. Essa aqui é uma terra daqueles estrangeiros que vieram da Europa, essa é a terra dos filisteus. Mas que os filisteus não existissem mais. Então ele muda de Judeia para Filistim, que a gente conhece hoje em dia como Palestina. Ele vai mudar o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina. Ele vai construir em cima do templo de Jerusalém, ou dos restos do templo de Jerusalém, um templo pagão. Ele vai fazer também no meio de Jerusalém mais um templo pagão em homenagem a Afrodite. Vai encher Jerusalém e Israel de estátuas. E ele vai fazer de tudo para apagar a promessa. E depois, o que vocês acham que o povo de Israel vai fazer em resposta? Vão aceitar? E não, o povo de Israel não vai aceitar. E por isso, 2 anos depois do plano de Adriano, o povo de Israel vai declarar, mais uma vez, rebelião. Essa é uma rebelião que quase ninguém fala dela, mas eu acho ela bem importante. Por isso, hoje a gente está estudando mais profundamente a história. A gente vai entrar nela. Essa revolta de Bar Kokhba. E essa revolta vai mudar a história de Israel. Por quê? Porque Adriano tentou apagar Israel culturalmente, religiosamente, a fé do povo de Israel, e ele viu que ele não conseguiria.
e por isso ele disse, a gente não vai acabar com a fé do povo, vamos acabar com o povo. E aí sim, ele vai pegar a maioria do povo de Israel e matar e exilar. A revolta começa no ano de 132, termina no ano de 136, e no ano de 136, pela primeira vez desde a época de Josué, o povo de Israel vai ser a minoria na terra prometida. O povo vai ser expulso e vai ser exilado pelos literalmente 4 cantos do mundo. E assim, mais uma vez, o povo de Israel vai estar fora da sua terra. E nesse tempo, várias coisas acontecem na terra de Israel. Entre elas, os nossos primos vão chegar na terra de Israel. Porque se nós somos descendentes de Isaac, os descendentes de Ismael são nossos primos, certo? A gente literalmente se chama de primos até os dias de hoje. Então, nossos primos chegam, os descendentes de Ismael, os árabes que então tinham se convertido ao Islã, eles então eram muçulmanos. Os muçulmanos vão e conquistam a terra de Israel pela primeira vez no ano de 638. Então, pensem, a terra prometida estava com os descendentes de Isaac, eles foram expulsos, a terra ficou um tempo não completamente vazia, mas depois de um tempo chegaram os descendentes de Ismael. E os descendentes de Ismael, o povo árabe, vai dominar a terra de Israel a partir do ano de 638. Vejam que incrível. Mesmo os judeus exilados, sem nenhuma chance real dos judeus e do povo de Israel conseguir voltar à sua terra, os judeus todos os dias oram para Jerusalém. Se vocês forem uma sinagoga aqui em São Paulo, a sinagoga, o púlpito vai estar em que direção? Na direção de Jerusalém. Todos os judeus do mundo oram em direção a Jerusalém. As orações diárias do judaísmo falam de Jerusalém. E todos os anos na Páscoa, que é um dos feriados mais importantes, se fala essa frase. Conseguem ler? Então, vou ajudar, vamos lá. Lashana Abaa Birushalayim. No ano que vem em Jerusalém. E essa frase é muito, muito forte. Porque hoje em dia, não vou dizer que é super fácil, mas hoje em dia ir a Israel é possível. As pessoas que estavam exiladas não tinham esse privilégio. Mas a esperança não terminou, porque eles acreditavam na promessa, a promessa que Deus fez da terra de Israel. E por isso, eles oravam e diziam, Lashana Abaa Birushalayim, no ano que vem em Jerusalém. Talvez não amanhã, quem sabe no ano que vem. E eles continuavam com essa esperança. Por 1800 anos. É muita esperança, gente. Não, pensem comigo. Vocês foram expulsos da casa de vocês. Alguém roubou a casa de vocês. Vocês foram expulsos. A casa foi destruída. Vocês vão tentar entrar na justiça para recuperar a casa, certo? A casa foi destruída, ok. Pelo menos recuperar o terreno. O negócio ficou 20, 30, 50 anos na justiça. E em algum momento, depois de 3, 4 gerações, a galera vai esquecer da casa. Vai ter feito uma casa nova, em outro lugar. Se adaptado à língua, se adaptado às culturas. Mas os judeus, por 1800 anos, não abriam mão. Continuavam orando em hebraico. A galera falava polonês, mas orava em hebraico. Falava chinês, mas orava em hebraico. Orava na direção de Jerusalém. Estando literalmente, tem judeus exilados na China, no Zimbábue, nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo, quão mais distante, ainda assim na direção de Jerusalém. O que é realmente incrível. Não existe isso na história de nenhum outro povo. Um povo que ficou exilado tanto tempo e que conseguiu voltar à sua terra, mas agora eu estou adiantando um pouco a história. Vamos voltar, a gente ainda está no exílio. E depois de muito tempo orando, alguns judeus decidiram, ok, eu acho que na hora de a gente dar o primeiro passo, certo? E entre esses judeus estava Theodor Herzl, que é quem a gente está vendo na foto. No final de 1800, início de 1900, alguns judeus começam a dizer, ok, vamos começar a fazer isso acontecer. Deus prometeu, vamos lá. E se começa o movimento sionista.
Tem muita gente que fala bobagem sobre o movimento sionista. Vamos deixar bem claro. O que é um movimento sionista? É um movimento que acredita que a terra de Sião, ou pelo menos parte dela, foi prometida ao povo de Israel e aos descendentes de Isaac. E por isso o pessoal com esse ideal na cabeça do sionismo começa a voltar para a terra de Israel. Construir escolas, universidades, hospitais, cidades. Mas quando a galera estava chegando em 1900 na terra de Israel de volta, o que tinha em Israel em 1900? Absolutamente nada de bom, pelo menos. Israel era controlada pelo Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano não estava nem aí para Israel. Era um império gigantesco, com tantas cidades que eles consideravam importantes, que Israel era meio assim, tipo, o quintal dos fundos que ninguém lembra. Israel, na sua maioria, era deserto. Nas poucas áreas que não era deserto, era pântano. Como a gente consegue ter pântano numa terra tão seca, é impressionante. Tinha malária por causa dos pântanos. Tinha uma população extremamente hostil. Lembra que a gente falou ali de Ismael? A mão dele será contra todos e a todos contra ele. Então a população árabe era hostil à imigração judaica. Então tu tinha uma população hostil. Tinha uma série de leis anti-judaicas por causa do Império Turco-Otomano. Então era uma situação péssima. Péssima mesmo. Que famílias inteiras imigravam e que a maioria dos filhos morriam. Era uma situação realmente que tinha que ter muita fé para ir. E eles disseram, não, a gente vai. E eles começaram a devagarinho construir o Estado. E devagarinho o povo começou a dizer, opa, parece que está indo as coisas numa boa direção. O movimento sionista começa a crescer. Meu avô era do movimento sionista na Polônia. A gente está falando dos anos 20, 1920. Meu avô participava de um movimento de jovens da Polônia. Jovens judeus sionistas da Polônia. Que nem tem aqui na igreja o grupo de jovens. Meu avô participava de um grupo de jovens na Polônia. O sonho dele era emigrar para Israel. E no meio do caminho acontece o Holocausto. Quando tudo estava indo numa boa direção, 1933, Hitler sobe no poder. 1938, começa o Holocausto. E com isso vai terminar com 2 de cada 3 judeus da Europa mortos. Famílias inteiras dizimadas. Cidades, comunidades, assim, realmente foi uma das piores tragédias do povo de Israel, com certeza a maior tragédia do povo de Israel nos tempos modernos. E de repente todo mundo estava com a esperança, está indo tudo tão bem, de repente 6 milhões de judeus mortos. E cadê a promessa de Deus? Deus prometeu uma descendência gigantesca e de repente boa parte da descendência agora foi exterminada. Mas a história vai dar uma reviravolta. Os judeus, já desde antes da Segunda Guerra Mundial, desde antes do Holocausto, pediam para voltar para a sua terra e ter uma independência, certo? Eles estavam trabalhando, construindo coisas e o mundo dizia, não, vocês não têm direito, não têm necessidade, não precisa, não isso, não aquilo. E infelizmente só depois do Holocausto o mundo reconhece o direito e a necessidade dos judeus de terem seu Estado. E aí, em 1947, a ONU, as Nações Unidas, manda um grupo de observadores para Israel, eles observam e criam um plano que a gente chama o Plano de Partilha da Palestina. Lembra essa região mudou de nome para Palestina? Pois é. Então eles vão partilhar a Palestina. Tudo que a gente está vendo em verde no mapa, que é o sul, que é o deserto do Negev, um pedacinho do litoral e uma parte da Galileia, vai ser entregue, ou deveria ser entregue, aos judeus, aos descendentes de Isaac, para a criação do Estado de Israel. Toda a parte laranja iria ser entregue a um Estado árabe-palestino, aos descendentes de Ismael. E vocês estão vendo que no meio, dá para ver no meio, tem um negócio branco? De quem é o negócio branco? Quem fez a partilha? Quem fez a partilha? A ONU. Então a ONU disse, olha, isso é teu e Jerusalém é meu. Não são bobos? Eles decidem, literalmente, pessoal, esse era o plano original. Eles decidem ficar com Jerusalém e Belém e a cidade e a zona em volta para eles. E esse plano vai ser agora levado à votação.
Agora eu vou mostrar para vocês. Essa foto é uma foto original do dia da votação. Se leva a votação à ONU. E começa a votação. Argentina, abstenção. E daí os países começam a votar e começa a ser não, não, sim, não, abstenção. E quem estava presidindo a votação nesse dia? Que era um brasileiro chamado... Muito bem, Oswaldo Aranha, que é gaúcho da Alegrete. Eu também sou gaúcha. Então, Oswaldo Aranha, ele vê que não seria possível votar. Quer dizer, a votação aconteceria, mas o plano não seria aprovado. E aí ele faz uma coisa impressionante. Ele para a votação. Ele dá uma desculpa e diz, não, galera, vamos fazer intervalo. Espera sair. Muita gente fala que ele deu o voto de Minerva. Ele não deu o voto de Minerva. Ele votou em nome do Brasil a favor, sim. Mas o voto dele era igual a todos os votos naquele dia. E ele sabia que não seria suficiente. E por isso ele para a votação. E a galera vai conversar com os países que não tinham votado ainda, que estavam indecisos, que talvez votassem não, e vão conversar com eles e explicar o que estava acontecendo. Um momento histórico, 1800 anos depois da expulsão dos judeus por Adriano, finalmente, os judeus pela primeira vez são oferecidos um pedacinho de terra. E ele entende a importância desse plano. E aí, depois que ele vê que tem suficiente votos, ele diz, ok, galera, vamos voltar, volta aí para o salão, vamos continuar a votação. E aí, sim, com 33 votos a favor, o plano de partilha é aprovado. E aí eles chegam, deixa eu ver, aqui, de volta. Eles chegam com um plano de partilha agora para os judeus. Vamos dizer, todo mundo aqui desse lado são os judeus. Olá, judeus. Olá. Eu tenho um plano para aprovar, eu tenho um plano para mostrar para vocês. Vocês vão ganhar todo o território que está em verde. Vocês vão, que é metade do território, mas vocês vão ganhar uma metade. Jerusalém não vai ser de vocês, é uma cidade internacional e ela está inacessível porque está dentro do território árabe. Vocês aceitam esse plano? Sim ou não? Vocês aceitam esse plano? Vocês aceitam esse plano? Aceita, querida. Aceita. É o seguinte, a gente está pensando com a nossa mente de 2023. Hoje em dia a gente vê Israel um país lindo, moderno, seguro e forte. Naquela época era 2 anos depois do final do Holocausto. 1800 anos de exílio. 1800 anos orando para voltar para sua terra. Tá bom que é só um pedaço dela, mas é um pedaço dela. Ninguém acreditava que seria possível ter nada. Então, eles aceitaram um pedaço. E a proposta sim incluía Beersheba, a cidade de Abraão. Então, eles aceitam um pedaço. E eles estavam felizes. No dia da votação, em 29 de novembro de 1947, quando a votação termina e se aprova a votação, as pessoas saem pelas ruas das cidades judaicas cantando e dançando. É uma festa, assim, tem filmes e fotos, pessoal, se você procurar na internet. É uma festa linda, as pessoas alegres. Pensem, sobreviventes do Holocausto. O pessoal que tinha testemunhado o Holocausto, vendo o mundo reconhecendo o direito dos judeus de terem um pedaço de volta da sua terra. E agora aqui os árabes. Oi, árabes. Oi. Então aqui. É o lado esquerdo lá é direita, aqui é o lado esquerdo. Então, pessoal, time do lado esquerdo, os árabes. Eu tenho agora um plano para apresentar para vocês. Vocês vão ganhar toda a parte que está em amarelo, vocês vão ganhar metade do território. Jerusalém não vai ser de vocês, vai ser uma cidade internacional. Vocês aceitam ou não aceitam? Não. A mão dele será contra todos e a mão de todos contra ele. Eles não aceitam a divisão e aí vai acontecer? Vai acontecer? Agora, a guerra de independência. Todos os países vizinhos, que são países árabes, descendentes de Ismael, vão atacar Israel. Inclusive a Arábia Saudita, que nem era vizinha de Israel. Estão vendo lá embaixo no mapa, tem um círculo verde? A Arábia Saudita também, que é o coração do mundo árabe, também vai atacar Israel. E isso vai terminar com a vitória de Israel. Tem 2 mapas aqui, eu quero que vocês olhem o mapa que está do lado de cá. Tá? O mapa que está do lado de cá. É que eu não consigo, a minha TV está virada lá. Então, o mapa do lado de cá. Então, Israel consegue contra
todas as probabilidades, vencer a guerra de independência. Mais uma vez, 3 anos depois do Holocausto. Israel não tinha exército. A criação do exército de Israel é declarada no mesmo dia que se declara a independência do país. A guerra a propósito começou inclusive antes da declaração da independência de Israel. Então, Israel nasce no meio de uma guerra. Vai ser uma guerra muito, muito dura. 1% de todos os judeus de Israel vão morrer na guerra. Não 1% do exército, 1% de toda a população, contando mulheres, crianças e idosos. Mas no final, Israel sim consegue vencer a guerra e formar suas primeiras fronteiras, que é o que a gente está vendo do lado de cá. Toda essa parte verde vai ser o que vai ser Israel. Mas agora a gente não pode ignorar também os nossos primos e os palestinos, que tinham também recebido uma promessa de terra pela ONU, não por Abraão, mas sim pela ONU. O que aconteceu com o território que era para ser deles? Foi anexado por outras entidades. Israel pega 22% a mais do território do que a ONU tinha prometido. Lembrando que a divisão da ONU era completamente arbitrária, mas ela é uma base para a gente entender. Todo aquele território, estão vendo que parece uma barriga em Israel, em forma de B? Essa barriga a gente chama de Cisjordânia. Ela vai ser conquistada pela Jordânia, e a Jordânia vai anexar eles. E tem aquela tripinha de terra que se chama a faixa de Gaza. Estão vendo que está escrito Gaza? A tripinha de terra que se chama Gaza vai ser anexada pelo Egito. Então Israel vai conseguir o seu estado, mas os palestinos não vão receber absolutamente nada de terra, e sim o território deles vai ser conquistado principalmente pela Jordânia. Passam alguns anos, os países árabes continuam não felizes com a existência do Estado de Israel e continuam acontecendo guerras e guerras e guerras, até que acontece a Guerra dos 6 Dias, que na minha opinião é um dos maiores milagres da história moderna de Israel. Israel não só vence a guerra contra todos os seus vizinhos, como vence em 6 dias, como mais que triplica o seu território. Então vejam o tamanho que fica Israel. Israel aumenta em muitíssimo o seu território, mas no final das contas toda aquela parte de baixo, que é a Península do Sinai, vai ser devolvida ao Egito, e aí a gente chega ao mapa moderno de Israel. E essa pequena introdução histórica para a gente entender como a gente chega na situação atual. Nós temos os palestinos, que são árabes descendentes de Ismael. Nós temos o povo de Israel, que são descendentes de Israel, Isaac e Abraão. E a gente chega na situação atual. A situação atual é essa. Estão vendo o laranja no meio? É o mapa de Israel e tem 2 territórios cinzas. Quer dizer, é cinza? Roxo? É aquela cor, vocês estão vendo, né? É aquela. Então, agora, o que aconteceu no mês passado, que estava dando confusão em Israel, tem a ver com esse mapa. E agora a gente já entende. A Bíblia já falava que iam acontecer conflitos entre os irmãos e que os descendentes de Ismael iam viver na face dos seus irmãos. Literalmente vai viver um do lado do outro e eles vão viver brigando. E é exatamente isso que acontece. Mas a briga não é exatamente igual. E agora a gente vai, pessoal, deixar a parte histórica e a gente vai para a parte moderna do conflito. 15 minutinhos, tá bom? Tá bom, pastor? Pastor que manda. A igreja dele? Eu estou só de convidada. Então, o que acontece? Na prática acontece que o povo palestino, na realidade, ele está dividido em 2 territórios. E a mídia adora falar, é o conflito de Israel com os palestinos, de Israel com os palestinos. E a minha pergunta é, que palestinos? Nós temos 2 territórios palestinos. Lembra que eu tinha falado de Gaza e da Cisjordânia? Então, hoje na prática nós não temos uma Palestina, sim, nós temos 2. E elas são completamente diferentes uma da outra. A parte grande, que é esse B cinza, estão vendo? Essa parte se chama a Cisjordânia. E a Cisjordânia é dividida entre Israel e a autoridade palestina. Então, a autoridade palestina governa a parte da Cisjordânia, Israel governa a outra parte e parte é governada conjuntamente.
A autoridade palestina, pessoal, tem presidente, tem parlamento, tem recolhimento de impostos. Eles nunca declararam sua independência oficialmente, mas eles são uma zona auto-administrada. E essa zona vive em coexistência com Israel. Quando a gente fez caravana, eu e o pastor, a gente fez caravana juntos lá em Israel, a gente foi para a autoridade palestina. Belém, Jericó. Eu ando em Jericó, em Belém, pessoal, com crachá, escrito que eu sou guia de Israel. Literalmente, eu ando com crachá, dizendo, eu sou guia, sou israelense, porque eu sou obrigada, porque eu estou trabalhando, é obrigada a ter identificação de trabalho. Né? E minha identificação fala meu nome, que eu sou israelense, fala tudo. Também eles sabem que eu sou judia. Os que falam hebraico comigo. Quer dizer, a situação na Cisjordânia é uma situação bem mais de coexistência. Obviamente, sempre vai haver os seus problemas. Existe a questão de futuras negociações de paz, que vai ter que se discutir. Vai ter que todo mundo sentar na mesa, todo mundo a contragosto, vai ter que abrir mão de coisas que não se gostariam. Mas a ideia da Cisjordânia é que as coisas podem caminhar numa boa direção. E agora a gente vai para o outro lado, por irmão menor problemático, que é a faixa de Gaza. A faixa de Gaza, em 2005, foi entregue por Israel à autoridade palestina. A faixa de Gaza, a grande maioria da população que vivia era palestina. E tinham comunidades judaicas vivendo lá, e Israel, em 2005, disse, não, pessoal, vamos tirar todo mundo que é judeu, todo mundo que é israelense da faixa de Gaza e entregar a faixa de Gaza e dizer, ó, galera, vocês têm aqui o território e a ideia é que no futuro vocês possam declarar sua independência e ter o seu próprio Estado. O problema é que em 2005 se entrega a faixa de Gaza e em 2006 acontece um golpe de Estado feito pelo Hamas. Ouviram falar do Hamas? As notícias adoram falar do Hamas, só que nem sempre todos os noticiários se lembram de dizer que o Hamas é um grupo terrorista. Então, sempre que a gente vê mísseis sendo lançados dos palestinos a Israel, quem está lançando os mísseis? O Hamas. Então, obviamente, existe um conflito de origem bíblica, mas na prática, hoje em dia, quem faz toda a bagunça é o Hamas. E por isso é importante botar os pingos nos is. Eu acredito que sim, se pode ter uma coexistência entre palestinos e israelenses. Se Deus quiser, no futuro, sim, vão haver acordos de paz entre a autoridade palestina e Israel, mas quem está causando todos os problemas é o Hamas. E por isso, quando a gente fala nas notícias, é importante que as pessoas, que os noticiários não esqueçam de botar os pingos nos is e explicar quem é quem. Não existe um território palestino, existem dois. As populações são diferentes e os governos são extremamente diferentes. Por um lado, a autoridade palestina, que a Cisjordânia me permite trabalhar lá, eu tenho visto de trabalho, milhares de palestinos da Cisjordânia trabalham todos os dias em Israel e existe essa coexistência. A faixa de Gaza, a história é completamente diferente. E eu vou ser um pouco chocante. Posso, pastor? Posso? Tem certeza? Eu não sei, com a cara dele, não sei se ele me deixa, mas agora está demais. Então, só para gente, isso aqui é o Estatuto do Hamas. O Estatuto do Hamas é o grupo terrorista que governa a faixa de Gaza, que quer destruir Israel. Eles não querem independência de um Estado palestino. O objetivo deles todo é a destruição de Israel. Pessoal, o Estatuto está todo online, ele é gigantesco. Eu peguei só o primeiro trecho para a gente dar uma lida. Então, eu não concordo com nada disso, vamos deixar bem claro. Só estou lendo para vocês entenderem quem está lá na faixa de Gaza governando hoje em dia. Em nome de Alá, o misericordioso e piedoso, sois palestinos, a melhor nação surgida na face da terra. Fazei o bem e proibis o mal. E credes em Alá. Se somente os povos do livro, judeus e cristãos, tivessem crido, teria sido melhor para eles. Ouch. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iniquida. Isso.
nunca serão capazes de nos causar sério mal. Serão apenas uns incômodos. Se vos atacarem, acabarão virando as costas e fugirão, e não serão socorridos. Humilhação é a sina deles, onde possam se encontrar, exceto se forem salvos por meio de um compromisso com Alá ou um compromisso com os homens. Recaiu sobre eles a ira de Alá, e a sina deles é a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá e erradamente mataram os profetas por serem desobedientes e transgressores. Bem legal, né? Tem mais, mas eu não vou continuar lendo, porque eu acho que deu para entender a história. Existe um conflito de origens bem antigas, de origens bíblicas. Mas a situação atual, ela é bem diferente do que se fala na grande mídia. E por isso eu quero separar isso. Eu acredito, sim, numa paz futura que há. Mas eu também acredito que os conflitos, de uma certa maneira, são inevitáveis, porque a Bíblia também fala deles. E o que eu quero dizer é que, apesar de todos os conflitos e apesar de tudo o que acontece, as profecias estão se cumprindo em vários sentidos. Quantos descendentes Abraão teve? Alguém sabe o número? Muitos. A descendência dele com Sara, através de Isaac, é uma descendência numerosa que a gente não consegue contar. A descendência dele também, com Agar e Ismael, é uma descendência numerosa que a gente não consegue contar. Então, pelos dois lados, isso está certo. A terra prometida foi prometida a Abraão, Isaac e Jacó e a sua descendência. E a sua descendência está de volta à terra. E o que a gente está vendo, pessoal, apesar de todos os conflitos. Tinha aquela foto bonita no final, não tem, né? Não. Não é essa não. Esse é o símbolo. Tá, deixa aí preto mesmo, tá bom. Então imaginem uma foto bonita de Jerusalém atrás, tá? Estão imaginando? Oh! Muito obrigada aí, equipe técnica. Que está vendo a profecia se cumprir. A gente vê o tamanho das descendências, como Deus e os anjos, como Deus tinha prometido, através da fala dos anjos. Nós vemos, infelizmente, que também a parte de Ismael, dos conflitos de irmão contra irmão, também acontecem. Mas nós vemos a promessa de Deus se cumprir 1800 anos depois. Não só o povo de Israel conseguiu voltar à sua terra depois de um exílio gigantesco, como o Estado de Israel surgiu e virou em 75 anos um dos países mais desenvolvidos do mundo. E aquela terra seca que Abraão viu há 3.700 anos atrás, hoje em dia ela está florescendo. Nos desertos de Israel hoje em dia tem agricultura. Israel hoje em dia exporta frutas e verduras para a Europa. Imaginem, um país seco e desértico consegue exportar comida para o mundo. Os pântanos secaram, foram secos. A água hoje em dia ela é utilizada para a agricultura. Então a gente está vendo o desenvolvimento de Israel. E eu realmente acredito que esse é um cumprimento de uma profecia, apesar também, não todas as profecias são extremamente positivas. A gente também sabe que os conflitos vão acontecer, mas ver a existência do Estado de Israel e ver ele crescendo e florescendo, sem dúvida nenhuma é. E por isso é um privilégio poder mostrar um pouquinho de Israel para vocês. Hoje a gente voltou mais na história, mas também, numa futura oportunidade, quem sabe a gente fala um pouco mais do presente. Do futuro eu não sei, mas do passado e do presente eu entendo um pouco mais. Mas a gente realmente vê Israel como ele está hoje em dia, é realmente, na minha opinião, um milagre acontecendo. E quem quiser pode assistir pela telinha, lá no Israel com a Aline. E também quem quiser, pessoal, conhecer pessoalmente, vocês estão convidados. Realmente Israel é uma terra abençoada
e poder ver os milagres, as profecias acontecendo com os olhos de vocês realmente fortalece a nossa fé. E o povo de Israel por 1800 anos não desistiu. Demorou aí 3.700 anos para a parte das profecias se cumprirem, mas elas estão se cumprindo, e talvez a lição dessa história toda seja ter um pouco de paciência, que as coisas acontecem. Não como Sara, que foi lá, já empurrou o gado no início e disse, calma, tenha fé. Então acho que essa é uma lição que a gente pode aprender de tudo isso que a gente falou hoje. E eu quero agradecer a todos vocês por terem vindo.